Salve, salve! Estamos chegando nesta sexta-feira, ó, bem no meio do feriado prolongado, né? Para quem pode curtir o feriado prolongado, para quem arrumou combustível, conseguiu ou descer, ou ir para o campo, enfim, curtir o feriado, e a gente espera que você possa curtir mesmo o seu feriado, seu merecido descanso, mas que nos prestigie também neste momento, nesta sexta-feira. Afinal de contas, futebol não para, a bola não para de rolar, por isso nós estamos aqui nesta sexta-feira, 1º de junho, hein? Já chegamos no meio do ano. É brincadeira ou não? E para quem pode enforcar também o feriado, né? O feriado foi quinta, mas aí quem pode também na sexta-feira ficar fora e tudo mais. É que dessa vez, realmente, devido à falta de combustível, as estradas estavam tranquilas. A gente acompanhava o noticiário e via que, ao contrário de outros feriados, esse foi tranquilo exatamente pela falta de combustível, que aos pouquinhos vai se normalizando, né? É isso aí. Para quem ficou, deve estar a caça aí de combustível, situação um pouquinho melhor já nesta sexta-feira. Hoje pela manhã conversei com um dono de um posto de combustível lá no ABC, e ele me disse que assim, o pessoal estava lá no posto, sem aquela aglomeração da semana toda e tudo, porque tinha chegado um caminhão lá, por volta das 6h30 da manhã, o caminhão encheu lá os tanques do posto com combustível literalmente. Ele diz, ó, tá tudo tranquilo para hoje, acho que até para amanhã, assim, para os próximos dias, porque a procura já não está mais intensa como estava no começo da semana. Então, eu acho que até domingo a situação vai estar, pelo menos aqui na nossa região, aqui, normalizada, não só para o posto em que ele dirige, que ele trabalha, que ele é proprietário, mas nos postos ali da região. Então, aos poucos as coisas vão entrando nos eixos, se não tiver mais nada. Normalizada na questão do abastecimento, mas não normalizada no preço, né? Porque subiram demais, e olha, eu duvido que mesmo que aquela história de que a Petrobras vai fazer agora aumentos ou diminuições de preço de acordo com o preço internacional, duvido que alguém baixe preço de bomba agora. Duvido. Olha, eu não sei quanto que está o combustível por aqui, São Paulo. 4,40, 4,50, isso é a gasolina. E o etanol que estava, já subiu para 2,70, 2,80. Está nessa faixa aí mesmo, 4,40 a gasolina normal, nesse posto específico, 2,70 alguma coisa, acho que 2,79, se não me falha, 2,75 o etanol. Está nessa faixa aí. Eu vi o pessoal registrando aí, gente cobrando mais do que isso, né? A gente também tem que... Os caras também tem que botar um pouquinho a mão na consciência. Espero que também nesse sentido aí as coisas possam voltar ao normal. Do jeito que a coisa tá, você lembra do SP2? Carro esportivo, claro. Como eu não tenho um SP2, do jeito que a coisa tá de carro, eu estou usando o S2P. Isso, é isso aí mesmo. E é bom também, né? Falar a verdade, acho que desde quando começou a greve, mais de uma semana já, 8 dias que eu estou vindo aqui para Paulista de metrô e tudo, né, de trem, uma tranquilidade. Demoro menos, eu moro no ABC, demoro menos, viu, João, do que se eu viesse de carro no meio da confusão. Não nessa semana que foi atípica, mas uma semana normal demora menos mesmo. Não, mas nessa semana mesmo. Não, então essa semana foi atípica. É que assim, porque a semana descontando o feriado, Não, a semana foi atípica que nessa semana, se você viesse de carro, você ia pegar as ruas vazias e aí você ia talvez chegar mais cedo. Mas, por exemplo, na quinta e na sexta da semana passada, especificamente, aí quando o desabastecimento ficou maior, e claro, aí a cidade estava vazia, né? Mas ainda assim o transporte coletivo, tipo, ele não demorou mais por causa disso, por exemplo, quando o pessoal foi procurar mais o metrô, porque o metrô também estendeu o horário de funcionamento, funcionou com 100% da capacidade, então assim, o transporte público aqui, pelo menos para mim, né, não sei se para todo mundo foi assim, ele atendeu a expectativa, né? Isso de certa forma é positivo também. Estou tentando compartilhar a nossa live aqui enquanto a gente dá uma passada aí no agito que foi a semana, né? Vamos falar então do encerramento da 8ª rodada da Série A para a gente começar. Ó, Flamengo 2, Bahia 0, Corinthians 1, América Mineiro 0, Atlético Paranaense 2, Santos 0. E aí foram 3 jogos emblemáticos, né, João? Primeiro porque o Flamengo venceu o Bahia, retomou a condição de líder do campeonato, e agora está isolado lá na frente. São Paulo é o vice-líder. O Corinthians venceu o América, placar magrinho 1-0, mas foi a primeira vitória do Loz. O jogo foi aqui na Arena Corinthians em Itaquera. E o Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-0,
Aí é o seguinte, né? O Atlético Paranaense quebrou uma sina ruim que tinha aí, uma sequência de 9 jogos sem vitória, e o Santos se afundou na zona do rebaixamento, né? Vamos falar primeiro do Flamengo aí, João. Olha, o Flamengo é o que eu venho falando por aqui. O Flamengo ele tem um time, não é um super elenco, mas ele tem um time muito bom. Ontem, por exemplo, jogou de novo o Diego e o Lucas Paquetá. Jogou o Vinícius Júnior, jogou o Henrique, que é um fazedor de gols, e jogou o Everton Ribeiro, que está voltando a se firmar. Só que eu acho que esse Flamengo, ele é muito ofensivo. Quando dá certo é uma coisa, mas se ele pega um adversário que marca forte e toca bem a bola, ele fica com um volante só. O Lucas Paquetá é um desperdício, esse garoto, com a técnica dele, jogar como um segundo volante, porque quando ele vai mais à frente, ele é um jogador também diferenciado. Mas aí é do treinador, ele está arriscando, está dando certo, tanto que o Flamengo é líder, já classificou também na Libertadores da América, então eu acho que o Flamengo tem um time muito bom. O Flamengo vai depender também de janela de transferências para ver como é que vai ficar seu time. Se não mudar muito, o Flamengo vai brigar pelo título. Legal, a primeira vitória do Osmar Loz no comando do Corinthians, o primeiro tempo do Corinthians na realidade foi até melhor que o segundo, né, João? E o gol surgiu sem querer, né? A bola bateu de um lado para o outro e o Jadson ficou gol vazio, mas é do jogo, o Corinthians venceu, é importante para o Loz para poder seguir o seu trabalho, agora vai ter uma parada um pouco da ansiedade, né? O próprio ansiedade, isso. Rolou uma ansiedade. Só que o Corinthians tem também, não adianta, não é só o Corinthians, Flamengo, mas a gente já viu que o Balbuena falou que a sua permanência é incerta, Jadson falou que a permanência é incerta, Rodriguinho já falou que vai aceitar propostas, ou pelo menos vai ouvir propostas. Então o Corinthians, a gente está falando dos 3 principais jogadores do time, fora Cássio e o Fagner, que estão agora na seleção brasileira, por estar na seleção também são jogadores principais, mas são 3 os melhores, que formam a espinha dorsal do Corinthians. Já imaginou? Mesmo que não sai os 3, sai 2 desses jogadores, arrebenta com o Corinthians. E aí você pode pensar de repente no Romero. Não dá. Né? Romero, Matheus, são bons jogadores, mas não estão no nível desses. Jogadores que são importantes para o esquema. Né? Mas não estão no nível desses jogadores que decidem. Então eu acho que o Corinthians é outro time. Eu vejo que se o Loss conseguir enquadrar um padrão, se conseguir levar um grupo profissional que ele nunca teve, foi sempre técnico de juvenil, quando passou por times principais ele ficou pouco tempo e não fez grandes trabalhos, então vai depender. Se o Corinthians não perder esses jogadores, o Corinthians é outro time também que vai brigar lá em cima na ponta. Agora, João, estou muito preocupado com o Santos, hein? Depois do que eu vi ontem no jogo contra o Atlético Paranaense, olha, o Santos, realmente a situação é complicada. Sabe por quê? Porque as 2 vitórias que o Santos tem no campeonato foram contra os 2 últimos colocados, João. Sim. E aí nos demais jogos o time se complicou, João. O que a gente fala do Santos já vem sendo dito há muito tempo. Eu não vejo o Santos como um time muito ruim, mas é um time que está debilitado. E o setor principal de criação, que é o meio campo, não mostra absolutamente nada. Então não adianta você ter um Gabigol, você ter o Rodrigo, não adianta você ter aí também o Sacha, se a bola não chega neles em condição boa. Então não tem jeito. E aí, quando o time começa a ir mal, até jogadores de um nível médio para bom, eles caem em produção, como foi o caso do Dodô. Dodô entrou, começou bem no Santos. Já caiu, já está jogando ao nível dos demais. Então, ao invés dos jogadores que vinham mal crescer para chegar no nível daqueles que vinham jogando bem, pelo menos, que seriam o Dodô, tinha aí o Alisson estava segurando o meio campo sem ele, o meio campo do Santos, você já estava na UTI e agora morreu de vez. Você vê que o Santos não conseguiu nada no jogo de ontem, não conseguiu nada, foi dominado amplamente pelo Atlético. E já se comenta que vai ter uma reunião depois do jogo contra a Vitória para discutir o futuro do Jair. Vocês já vão discutir o futuro do Jair, discute agora. É claro. Não espera já outro jogo. Pressão, o jogo vai ser na Vila Belmiro, no domingo contra o Vitória. Quer dizer, eu estou preocupado. Eu acho que aquela história, o Santos é um dos times que nunca foi rebaixado. Andou algumas temporadas muito próximo disso. Muito próximo disso. Depois veio de novo aquela fase. Não, mas nos últimos anos muito bem, sempre lá em cima. 4. Então, antes disso, o Santos andou, antes de aparecer Neymar, Ganso, o Santos andou. Foi uma entre-safra. Aí, quando esses jogadores apareceram, o Santos voltou a ser grande
E aí manteve esse nível, chegando em Libertadores da América de forma sucessiva, estando sempre brigando lá em cima. Agora, eu acho que é muito preocupante realmente, porque e você vai vendo adversários que teoricamente seriam candidatos a rebaixamento ganhando jogos, você não. Você vai vendo o América Mineiro, que todo mundo, eu inclusive, colocava como o principal candidato a rebaixamento junto com o Paraná Clube. Você vai vendo o América Mineiro ganhando pontos. E só não ganhou ponto ontem do Corinthians, olha, porque poderia ter empatado o jogo. Jogou bem, marcou muito bem o Corinthians, mostrou personalidade mesmo fora de casa. Você vê o Vasco, que todo mundo fala, o Vasco já tomou 50 gols no ano. Ganhou do Paraná Clube, foi aos 44 gols do Pikachu, mas ganhou. Então, quer dizer, alguns adversários do Santos nessa briga pelo rebaixamento estão pontuando, e o Santos não. O Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento, já ultrapassou o Santos. Era jogo para pontuar, e o Santos não fez isso. E aí a gente sente que o clube está assim, quando, por exemplo, nem o seu presidente está por aqui. Ele é um preso ausente, né, na realidade. Então... Tem sido bastante criticado o presidente do Santos, vai antecipar a volta. Agora, tem gente argumentando também que ele está na Europa, e na realidade ele está com a seleção brasileira, mas que ele estaria fazendo contatos também no sentido de trazer reforços. Olha, escuta aqui, reforço você contrata com um telefonema que não precisa nem ser para a Europa, entendeu? Pode ser, você pode fazer através de outras pessoas, enfim, um momento estranho e diferente aí da história recente do Santos. E não adianta querer também colocar o Rodrigo, coitado, porque o menino está se esforçando lá para tentar atuar como um meia que o Santos não tem. E não é a dele, né? Não é a dele, periga queimar o garoto. Espero que isso também não aconteça. A nona rodada começa no sábado, com Atlético Mineiro e Chapecoense, jogo que recentemente ocorreu pela Copa do Brasil, né? A Chape empatou lá 0-0, depois outro empate lá e a Chapecoense avançou. O Atlético Mineiro vem de derrota para o Sport. E aí, também 4 da tarde, tem Internacional e Sport, duas equipes ascendentes. O Inter com 3 vitórias consecutivas e o Sport de 7 pontos conquistados dos últimos 9, né, João? Então parece ser um jogo também interessante. E um jogo que promete gols, né? Porque você vê, o Inter ganhou 3-2. O Sport ganhou 3-2. Já tinha ganho do Palmeiras por 3-2. Quer dizer, é um jogo aberto. A tendência é um jogo aberto. Claro que por ser o Beira-Rio, tem um certo favoritismo do Inter, 3 vitórias seguidas, mas o Sport veio aqui no Allianz Parque e não tomou nenhum conhecimento do Palmeiras por jogar fora de casa. Jogou, foi para cima, fez 3 gols, ganhou o jogo. Então acho que no sábado é um jogo de muito equilíbrio, é um belo jogo para se assistir, Inter e Sport. No sábado também nós teremos 2 clássicos. O primeiro dele às 7 da noite no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. É clássico ainda. É clássico, mas não dá para esperar muito desse jogo, né? Tipo daquele jogo que, se eu fosse colocar numa loteria, eu colocaria 1-1, porque é aquele jogo que, sabe, um gol para cada lado, está muito bom. O Vasco ganhou do Paraná, mas sofreu para ganhar do Lanterna. O Botafogo perdeu para o São Paulo. Então, são 2 times. O Vasco está melhor que o Botafogo, inclusive, no campeonato. Mas são 2 times que ainda não disseram ao que vieram no campeonato. Vão brigar por posição intermediária se continuar assim. Bom, e o outro clássico será realizado às 9 da noite no Allianz Parque. Agora eu quero ouvir o comentário de João Antônio Carvalho. São Paulo, ó, numa curva ascendente tremenda, invicto, o único invicto do Campeonato Brasileiro até o momento, e o Palmeiras fez 3 jogos aí que deu uma patinada, o negócio já começou a azedar lá. Inclusive, assim, a derrota pelo Cruzeiro, uma derrota pro Cruzeiro em Belo Horizonte é perfeitamente normal. O que acontece assim, chuva de críticas aí em função de quarta-feira, acho que pelo desempenho e não pelo resultado, né, João Antônio? Como é que chegam as duas equipes aí pro clássico? Não, e não é só pelo desempenho também, porque o Palmeiras chutou uma bola gol. 90 minutos. Você não pode ter um elenco chamado de milionário jogando como um time pequeno, só defendendo, como fez o Palmeiras contra o Cruzeiro, tentando achar uma bolinha para fazer um gol. E aí a crítica veio, não pela derrota para o Cruzeiro, que é um grande time, mas pela derrota para o Sport Recife e para o empate medíocre contra o América Mineiro. Quer dizer, são 3 jogos que o Palmeiras não ganha, e nos 3 jogos ele não jogou absolutamente nada. E tem aquela história também que o Palmeiras, que o Roger não está conseguindo aglutinar. Aglutinar. Além disso, primeira coisa que ele tem que fazer é treinar o time. O time no campo não está jogando nada. O Lucas Lima não joga nada, os laterais não sobem, o Marcos Rocha errou passe de montão, que é um negócio que ele não costuma fazer, o Borja faz falta,
o aproveitamento do Palmeiras sem o Borja é 50%, com ele é mais 80%. Então, a gente critica muito o Borja, é caneludo, é um jogador durão, mas ele faz gol, ele é um cara importante, prende zagueiro. Parece que sem ele, os zagueiros do adversário já entram em campo sabendo que não vão ter a quem marcar. Dudu em péssima fase, aí sai chutando tudo. Aí o Roger falou que vai conversar internamente. Eu acho o seguinte, eu sinceramente, eu não sou a favor da demissão de técnico de futebol, mas a gente está no Brasil, No Brasil, os técnicos são demitidos. Então, não é por eu ser favorável ou não, se você ser favorável ou não, que isso não vai acontecer. Ele vai acontecer, sim, em algum momento. Então, o Palmeiras já perdeu muito tempo. Esse jogo é fundamental para o Palmeiras não entrar numa crise tremenda. E aí o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo, vice-líder do campeonato, invicto, com o Roger sem comando do time, com o jogador chutando tudo, com a torcida vaiando vários titulares, e o jogo vai ser no Allianz. O que vai acontecer? Mais de 21 mil ingressos vendidos até ontem. O que vai acontecer se o Palmeiras perder o jogo? O Roger cai. Não segura, né? O Roger cai, não vai segurar. Então, a diretoria do Palmeiras arriscou demais. Se vai demitir o Roger com um resultado ruim de sábado, que isso a continuar assim, a não ser que o Palmeiras sábado seja que nem Fênix, ressurja das cinzas, dê uma goleada no São Paulo e a partir daí retome o seu caminho, mas eu duvido muito isso porque o Palmeiras desse ano está sendo muito inconstante, faz 2, 3 jogos bons, daqui a pouco cai mais 2, 3, ele não mantém regularidade. Então eu acho difícil. Então, com essa irregularidade, uma hora ou outra vai acabar caindo o Roger. Poderia ter acontecido isso já na quinta-feira. Porque mesmo com um técnico interino, a casa ia ficar em ordem, iam dar uma limpada na casa, o pensamento de um outro técnico já ia motivar jogador. E aí, porque a gente sabe que não tem como falar. Será que jogador derruba técnico? Derruba sim. Derruba. A gente já viu muito isso no futebol. E muitas vezes, não é só porque o jogador junta lá um grupinho e tal, vamos derrubar o treinador. Não é só isso, né? Muitas vezes não é que ele vá, vamos fazer isso. Ele derruba porque ele não tem motivação, porque ele está se sentindo mal naquele esquema do técnico. Então ele não dá tudo de si, não especificamente porque não gosta do treinador, mas sim porque naquele momento ele não está gostando do que o técnico está mostrando. Então, eu acho que a situação é muito complicada, muito delicada. Eu não vejo como o Palmeiras, mesmo jogando no Allianz, na fase que o São Paulo está, eu não vejo como o Palmeiras consiga mostrar um bom futebol e ganhar bem do São Paulo. Então, eu acho que tudo está levando para uma catástrofe no sábado, e uma demissão do Roger que já poderia ter acontecido antes. Mas e o São Paulo? Como é que o São Paulo chega aí para esse jogo? Só abraçar antes aqui, Jeremias Santos, que pergunta justamente essa questão de derrubar o Roger, né? Então a pergunta pertinente aí já respondida pelo João. A Sônia Santana, o Elton Reis, o Alex Santana, que é flamenguista, segue o líder, ele manda aqui, Marcos Borges, outro que faz protesto aqui contra o Palmeiras. Quem disse que o Daverson jogava bola? Olha, por incrível que pareça, tem um clube, acho que da Turquia, interessado no Daverson. Tá? Só para saber. Se a diretoria do Palmeiras não sabe ainda, é bom ficar sabendo para ver se dá uma forçada. O Domingos Walter Sobrinho vai Corinthians, Márcio Silva desmanche no Corinthians após a Copa do Mundo ou durante, né? A gente tem que aguardar aí para acompanhar. O Arismário está com a gente também, Arismário Gomes Batista, o Aristeu Kodama, grande japa, o Tarcísio Correia, que é corintiano também, o Márcio Silva, que não é palmeirense, mas ele acha que o São Paulo perde, já que não consegue ganhar no estádio do 100 Mundial, que ele brinca aqui com o Palmeiras. Tem essa sina também, mas o São Paulo está com moral lá em cima, né, João? Aí que tá. Aquilo que a gente sempre fala no futebol, tem umas máximas, né? Tabu é para ser quebrado, tem uma hora que quebra. Claro. E o São Paulo vem muito bem. O Aguirre, eu repito, o Aguirre está fazendo um trabalho que está surpreendendo muita gente. O Milton outro dia falou isso, eu também falo isso, eu não esperava tanto. Tem jogadores experientes, e um jogo como esse, imagina só o que não vão aprontar um Diego Souza, um Nenê, um Jusilei. Eles vão querer dar uma amarrada no time do Palmeiras e irritar o torcedor para tentar ganhar na hora certa.
Não estou falando, não estou cravando já que o São Paulo ganha o jogo. Mas eu estou colocando o São Paulo, até mesmo fora de casa, com um certo favoritismo pelo que vem jogando e pelo que o Palmeiras não vem jogando e pela pressão que o Palmeiras vai ter. Imagina o jogador pegando numa bola com 2, 3 minutos de jogo, tenta o lançamento, erra. Lá vem vai. Aí tenta fazer uma jogada e tal, perde no meio campo. Lá vem vai. Cabeça do jogador fica um trevo. Não tem. Então, o quadro que se apresenta é o São Paulo muito tranquilo, porque se o São Paulo perder o jogo, a não ser que seja uma goleada, 4-5-0, coisa que eu acho quase impossível, porque a gente está falando até aqui exatamente da falta que faz um centroavante, um Borja no Palmeiras. Então, se o São Paulo perder o jogo, perder a invencibilidade, perdeu no Allianz, claro, tem aquele trauma de sempre perder por lá, mas o torcedor de São Paulo, que entrou tão desconfiado com o time no começo do campeonato, está feliz na vida hoje, está com camisa aí na rua, passeando. Então, não vai acontecer nada com o São Paulo. Então, o São Paulo está tranquilo. E tranquilidade num clássico é fundamental. Por isso que eu acho que, a não ser que o Palmeiras surpreenda de novo muito, eu vejo o São Paulo favorito. Bom, a análise sobre o clássico que será disputado neste sábado, 9 da noite, no Allianz Parque. No domingo, 4 da tarde, tem América Mineiro e Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio, Flamengo e Corinthians, Santos e Vitória. São as 4 partidas das 4 da tarde no domingo. Aí Flamengo e Corinthians, promessa de jogão lá no Maracanã. Promessa de grande jogo. O Flamengo, esse é o tipo do jogo que eu vejo que o técnico tem que ser inteligente. Só que o problema de um técnico, de um time que tem tantos jogadores assim, é como que ele vai fazer isso. Veja bem, o Frank, eu vejo que é um jogo perigoso. O Corinthians tem um domínio de meio campo, um domínio de bola muito grande. Todo mundo vê isso. Aí imagina deixar só um volante no time do Flamengo, ou o Jonas, ou o Jean Lucas. Só um volante vai marcar todo mundo do Corinthians, que vai ficar tocando bola de um lado para o outro. Então como é que você vai tirar o Paquetá não pode nem tirar, não tinha jeito. Você tinha que entrar com 2 volantes e o Paquetá jogar na meia. Mas como é que você vai tirar o Diego hoje? Como é que você vai tirar o Everton Ribeiro, que voltou a jogar bem? Você pode tirar o Vinícius Júnior? Não pode. Então, o técnico ter grandes jogadores é importante, mas chega uma hora para o esquema tático que ele fica pensando o que fazer. Eu acho que o Flamengo vai sair para o jogo, só que é um jogo traiçoeiro, porque o Corinthians toca muito bem a bola, tem um baita contra-ataque e o Flamengo vai ter pouca gente marcando. É um jogo igual. E olha, é um jogo para a gente prestar atenção, porque assim, o Maurício Barbieri, que muita gente, por incrível que pareça, muita gente ainda questiona a capacidade dele, se ele pode ou não dirigir o time e tal. Ele tem uma derrota desde que ele assumiu o Flamengo. E foi uma derrota em que ele entrou com o time reserva para atuar, entendeu? Então assim, ele conseguiu melhorar o Flamengo desde a eliminação lá do Campeonato Brasileiro. Já havia feito grande trabalho aqui no Red Bull, aqui em São Paulo, né? Então assim, ele está agarrando a oportunidade que está passando na frente dele. Vamos ver como é que ele se comporta agora num jogo com essas características peculiares aí que o João fez referência, né? A capacidade do Corinthians de sair para o jogo, de tocar a bola, de fazer essa bola girar de um lado para o outro, né? De tentar envolver sempre o adversário nesses toques de bola, né? Então assim, vamos ficar atento a isso também, que é hora do Maurício mostrar a chamada variação tática, né? Se é que ele ache que será necessário para esta partida. Um abraço para o Jean Patrick, que lembra aqui que o Romero uma vez disse que o Santos é time pequeno. O Jean Patrick, o Santos pode ser rebaixado para a segunda divisão, não vai ser time pequeno do mesmo jeito, viu? Até porque o time que o Romero defende também já esteve lá na segunda divisão. Isso aí não mensura o time não, viu? O Eudes Vieira, sou São Paulino, mas não acho que possamos vencer. Ô louco, o Eudes. Devido ao Palmeiras colocar muitas bolas na área e o São Paulo não tem um goleiro que saiba sair nessas bolas. Não tem confiança no Sidão. O Eudes. Olha aqui, o João, aí às 7 da noite tem Ceará e Cruzeiro, tem o Santos e Vitória também, né? O jogo das 4. Aí você já falou um pouquinho. É jogo do Santos, mas é jogo que assim... Monte, mas é a mesma coisa que eu falo do Palmeiras. Eu acho que é um jogo dificílimo para o Santos. Vitória vai aproveitar ao máximo essa crise do Santos. O Vitória vem de derrota, né, em casa para o Internacional. Só que aí é diferente, né? Aí é diferente. Eu acho que o Jair talvez tenha uma sobrevida. Embora a pressão na Vila seja muito grande, mas o Vitória não é um adversário que tenha tanta camisa como o São Paulo, por exemplo, vencer, né? No clássico contra o Palmeiras. Então eu vejo que o Santos também vai entrar pressionado, vai entrar desesperado.
Mas jogando em casa, tendo mais posse de bola, aproveitando o talento dos atacantes, eu acho que o Santos pode dar essa sobrevida para o Jair. Não sei até quando. Bom, Ceará e Cruzeiro é o jogo do domingo às 7 da noite. Na segunda tem Paraná e Fluminense fechando a rodada. Flamengo é o primeiro com 17, São Paulo tem 16, Corinthians e Fluminense 14, fecham ali o G4, o Inter é o quinto, o Sport é o sexto, e aí são aqueles dois ali que ficam pendurados. Aí já tem o Cruzeiro em sétimo com 13, a mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Palmeiras é o 11º, tem 11 pontos, é o 10º, aliás, tem 11 pontos, né? Tem 2 a menos que o nono, que é o Grêmio. O Vasco também tem 11 pontos, América Mineiro 10, Atlético Paranaense 9, Botafogo 9, Chape 9 e o Vitória com 8 são as equipes que estão fora da zona do rebaixamento, onde estão o Bahia já com 8 também, o Santos com 6, e aí Ceará e Paraná 3 pontos ganhos, as equipes que não venceram ainda na competição. Quer dizer, o Palmeiras, dos times que entraram com expectativa de título e Libertadores, só está na frente do Santos. Quer dizer, campanha ridícula para um time que está gastando tanto. E o Grêmio, que é o nono também, mas é que o Grêmio dá a sua segurada, né, no campeonato, né? Impressionante, né? O Grêmio tá com essa peculiaridade aí, parece que assim, quer disputar o Campeonato Brasileiro dessa maneira. Muito provavelmente aí priorizando ou Copa do Brasil e Libertadores, né? Enfim. Na Série B, João Antônio, hoje tem oitava rodada, sequência, né, da oitava rodada, 7h15, Juventude e Guarani, 8h30, Vila Nova e CSA, às 9h30, Avaí e Criciúma, olha aí, um clássico catarinense, Paysandu e Boa. Nos jogos de hoje, algum destaque, não? 2 jogos favoritos absolutos, né? O Avaí contra o Criciúma e o Paysandu contra o Boa. Seria uma surpresa muito grande. 2 times jogando em casa contra 2 equipes da zona do rebaixamento. Agora, Vila Nova e CSA deve ser um jogão. O CSA faz uma grande campanha, 15, o Vila Nova tem 13. E também eu acredito que Juventude e Guarani possam fazer uma boa partida. Eles estão no meio da tabela, Juventude 7, Guarani com 10. Mas é aquela hora que começa já o time ter que fazer prevalecer o seu mando de campo e quem joga fora tentar ganhar um pontinho aqui, outro ali. Então eu acho que os 2 jogos são os mais interessantes. Encontro de Alviverdes lá no Alfredo Jaconi. No sábado tem Fortaleza e Sampaio Correia, o líder Fortaleza entrando em campo às 4h30. Aí o clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás lá na zona do rebaixamento. CRB e Brasil de Pelotas, e às 7, Ponte Preta e Oeste, um jogo difícil para a Ponte também, que essa semana demitiu o Doriva, né, João? A Ponte tem que se cobrir, porque está muito perto da zona de rebaixamento, perdeu mais um jogo em casa, é um jogo fundamental para que a Ponte não entre em desespero, não entre em crise. Já mudar de técnico assim logo no começo do campeonato é ruim, porque você acaba percebendo que fez uma escolha errada, que se a escolha fosse certa, o time não estava nessa situação, e aí quem vem? Aí você não tem, porque a Série B, Frank, ela é mais complicada ainda nesse sentido do que a Série A. Porque a Série A, os times têm mais dinheiro e eles chamam mais a atenção. Então, na hora que o Santos, por exemplo, mandar embora o Jair Ventura, ou de repente o Palmeiras mandar embora o Roger, que são os dois que estão hoje mais na berlinda para ser demitido, os 2 times, o Santos muito mais, o Palmeiras muito mais que o Santos, tem dinheiro, mas tem tradição, tem camisa, estão jogando outras competições, como Copa do Brasil, como Libertadores da América. Então isso chama para você uma possibilidade de contratação de um técnico de bom nível. Então, de repente, alguém vai tentar o Abel de novo, alguém vai tentar um outro técnico, de repente, que... muita gente está falando até que se o Tite não for continuar na seleção brasileira, quem sabe o Palmeiras não esperaria o final da Copa para tentar uma proposta milionária para o Tite vir aqui para o Palmeiras novamente. Então, o que eu digo é que o time de camisa que disputa competições importantes tem mais dinheiro, não o caso do Santos hoje, mas mais dinheiro o Palmeiras, e tem a possibilidade de convencer um técnico de bom nível. Quando você está na Série B, você sai do Doriva. Aí você vai ter que contratar um técnico do mesmo nível. Um técnico emergente, um técnico que tenha feito já um ou outro bom trabalho na própria Série B ou na Série C. Você não tem dinheiro e não tem o que chamar o treinador. Porque, primeiro, se você chama o treinador é porque você está lá embaixo. O Fortaleza não vai demitir o Rogério Ceni. O CSA não vai demitir o técnico dele, porque eles estão lá em cima. Então você demite o técnico que está lá embaixo. Então, aí o cara chega para você, você quer treinar aqui a Ponte Preta? Só se você tiver num momento ruim também, tiver sem clube já há algum tempo, aí você aceita. Mas
Seria esse o técnico talhado para tirar o time daquela situação? Não, claro que não. Poucos casos, vai pegar 50 exemplos, 1 ou 2 acabam dando certo. Então é uma situação difícil. Você já viu que fez errado e vai estar arriscando, vai estar jogando no escuro de novo. Ó, Fortaleza 19, CSA 15, Avaí 14, o Curitiba também tem 14, só que o Curitiba já jogou na rodada. Figueirense 13, Vila Nova 13, são os 6 primeiros da Série B, que tem CRB em 17º com 6, o Boa com apenas 4 pontos, conseguiu a primeira vitória na rodada passada contra o Goiás, e aí o Goiás com 1 pontinho apenas conquistado, e o Criciúma também. Esse é o panorama aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Falar um pouquinho de Copa do Mundo. Hoje nós temos mais alguns amistosos. Egito e Colômbia começou agora há pouco, tá 0-0. E hoje ainda nós teremos França e Itália. A Itália fora da Copa, mas é sempre um bom jogo quando tem a Itália em campo, e um bom teste para a França também, né? A Itália que retorna hoje com o Balotelli na seleção. É muito bom teste para a seleção francesa, que já ganhou da Irlanda. Naquele jogo, alguns jogadores importantes acabaram iniciando no banco de reservas, inclusive o Griezmann. Pogba também começou no banco, então acho que o técnico da França, Deschamps, está aí vendo as alternativas que tem para montar o seu time, porque a gente sabe que a França tem jogadores excepcionais, nomes excepcionais. Tem que ver se quando ele colocar o time, se vai dar liga, se vai dar jogo. Se der jogo, a França, eu repito, é um dos principais candidatos. Coloco abaixo um pouquinho da Alemanha, vejo a Alemanha com um time melhor do que na última Copa, e também a Espanha, que já vem há algum tempo jogando junto, tem uma qualidade de jogo, tem um estilo de jogo já bem delineado. A França tem vários jogadores excelentes, como a Bélgica, mas ainda não mostrou aquele poder de equipe. Mas hoje vai ser um grande teste contra a Itália. Olha, nos jogos do sábado, amistosos do sábado, destaque para a Áustria e Alemanha, Inglaterra e Nigéria, Bélgica e Portugal, olha que jogo bacana também, né? E México e Escócia, mas acho que Bélgica e Portugal que chamam mais atenção aqui, né, João? Ah, sim, porque são duas seleções que vão para a Copa pensando em alguma coisa, pensando em chegar pelo menos entre os 4. A Bélgica pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, e Portugal por Cristiano Ronaldo. E sempre que está em campo é um jogador que pode desequilibrar. Acho que Portugal é uma seleção de um nível bem inferior às demais candidatas, mas o Cristiano Ronaldo é um jogador bem superior aos demais, à exceção do Messi. Coloca até o Neymar na situação que está hoje bem mais abaixo, porque ninguém sabe que o Neymar vai jogar na Copa do Mundo, e o Salah também, depois da contusão que ele sofreu. Então eu vejo que Cristiano Ronaldo e Messi estão lá em cima, e o Cristiano ele tem um poder de finalização, e ele tem um poder junto à seleção portuguesa. Então, isso é importante, porque os jogadores de Portugal, eles sabem da importância do Cristiano Ronaldo. Eles sabem. Então, eles jogam pro Cristiano Ronaldo. Eles não têm vergonha de ser um grupo de 10 jogadores que joga para um só. Então, isso é importante, é legal. Isso aí facilita o trabalho dele. Bom, no domingo, Brasil e Croácia é o jogo das 11, né? Teremos também Arábia Saudita e Peru. Não sei se o Carille vai acompanhar essa partida, como ele fez anteriormente, né? No jogo da Arábia Saudita, para ele conhecer lá o mercado. E o Guerreiro no Peru, não sei se o Guerreiro, acho que não vai ficar à disposição, porque chegou ontem lá, se juntou ontem lá o grupo, né? A Costa Rica também joga contra a Irlanda do Norte. Tem Espanha e Suíça também, que é um jogo interessante. Primeiro, porque tem Espanha, e segundo, porque o adversário é a Suíça, que será adversária do Brasil logo na estreia, né? É interessante, porque a Suíça também tem alguns bons jogadores, Shaqiri, Xhaka. Não é um time que assuste tanto, por exemplo, como uma Bélgica, mas tem bons jogadores, tem um contra-ataque muito forte, e hoje não é mais aquela Suíça daquele Ferrolho antigo, né? Certo. Então hoje tem o Diogo, que é um zagueiro, um baita zagueiro, gosto muito dele. Então é um time bom da Suíça, que com certeza vai dar trabalho para o Brasil. Então você não vai ganhar no Brasil. E o Brasil e Croácia? Brasil e Croácia, o Tite já começa a montar a sua equipe, né? E a gente já percebe, por exemplo, que o Renato Augusto foi para lá para passear mesmo, né? Porque na medida em que você não tem o Neymar, não tem o Douglas Costa, aí tudo bem, você vai com o Willian pela direita e vai com o Felipe Coutinho pela esquerda, que ele já fez isso em alguns amistosos. Mas aí ele não tem o Felipe Coutinho para ser o jogador de meio. Quem ele tinha? Renato Augusto, que fez essa função como terceiro jogador de meio campo. Aí ele pega e coloca de novo o Fernandinho, como já fez contra a Alemanha. O Casemiro, o Paulinho e o Fernandinho. Para liberar mais até o Marcelo, porque o Marcelo sobe muito, e o Fernandinho vai jogar por aquele setor esquerdo, né? Agora, eu vejo que
é complicado, porque você deixou de levar algum jogador que poderia estar numa condição melhor para levar aquele esquema de grupo. E só lembrando que o Renato Augusto sentiu dores, né, antes do último treino lá, pediu para não treinar, né, foi afastado, tudo, então certamente não contam com o Renato para esse jogo e é um daqueles que será avaliado. Agora, problemas físicos têm aparecido aí nessa semana do Brasil. Quer dizer, o próprio Neymar ainda, se ele estivesse 100% ele jogaria, né, então ele vai ficar no banco de reservas. O Douglas Costa com esse problema também que sentiu, agora o Renato Augusto, então assim, a seleção está tendo que trabalhar com alguns problemas lá nesta preparação para o Mundial. Da Copa, né? Em cima. Faltando aí menos de 15 dias para o início do Mundial. Tem destaque olímpico, João? Olha, tem muita coisa. Só falando que amanhã, né, a gente vai ter em Mogi o quarto jogo entre Paulistano e Mogi, Campeonato Brasileiro de Basquete. A série está 2-1 para o Paulistano. Amanhã, 2 da tarde, em Mogi das Cruzes. O Mogi tem que ganhar para forçar um quinto e decisivo jogo. No voleibol, Liga das Nações. O Brasil, no masculino, está começando hoje a sua participação na segunda semana contra a Coreia do Sul. Amanhã, Japão e domingo, Estados Unidos. E no feminino, brilhante a seleção do Zé Roberto Guimarães, foi para mais um quadrangular e ganhou os 3 jogos. 3-1 na Coreia do Sul, 3-0 na Polônia e ontem 3-1 na Holanda, que vinha fazendo uma campanha muito boa e jogava em casa. Com isso o Brasil tem 8 vitórias em 9 jogos. O Brasil é o segundo colocado da fase de classificação com 24 pontos. Estados Unidos vem em primeiro com 25 e a Sérvia em terceiro com 23. E olha, a Holanda em quarto com 20. Quer dizer, o Brasil ganhou muito bem de um adversário importante, né? E agora nós teremos na próxima etapa, o Brasil vai jogar na China, contra a China, Estados Unidos e também a Rússia. E mais um último destaque dos Jogos Sul-Americanos, né? Atualizando o quadro de medalhas, né? Que é um mini pan-americano, só com os países da América do Sul. O Brasil chegou a 104 medalhas, 45 de ouro, 30 de prata e 29 de bronze. A Colômbia ainda é o principal adversário, 98 medalhas, 37 de ouro, 32 de prata e 29 de bronze. E olha só quem está em terceira. A gente falou isso na quarta-feira, né? Venezuela com 70 medalhas. Povo sofrido, problemas enormes. Eu aposto que tem atleta que não tem como treinar. A gente sabe que a condição é muito ruim, mas eles estão dando um exemplo esportivo, chegando aí à terceira posição nos Jogos Sul-Americanos. Depois vem a Argentina com 66 e o Chile com 53. Quer dizer, ela está na frente da Argentina. É isso aí. Então, parabéns aos atletas venezuelanos que estão fazendo bonito lá nos Jogos Sul-Americanos. Valeu, João. Vamos surfar? Vamos surfar. Aloha para todo mundo. Mas não vamos surfar em cima do metrô, né? Não, esse negócio de surf de trem aí é um negócio bem anos 90, hein, João? Falar também. Puxou, resgatou agora o surf de trem. Tem gente que entrega idade, né? Pois é, tudo bem? Tudo bem, Você não vai dar essa brecha, né? Não, claro que não. Então tá bom. Como é que tá a etapa de Bali lá do Mundial de Surf? Todo mundo parado na quarta etapa, nas quartas de final, na verdade na quarta etapa, até a quinta etapa, porque sempre tem o quarto round antes, que é para definir quem vai para as quartas de final, e temos 3 brasileiros. Quem você acha que está? Filipinho é certeza, né? Também, Filipinho, que é o seu... Certeza. Não, levou a minha torcida, tá levando a minha torcida aí. Filipinho garantido nas quartas de final, o William Cardoso também e o Ítalo Ferreira. E lembrando que, perdendo, ganhando, o que acontecer, Filipinho já é líder do ranking mundial, porque o Dylan Wilson ficou pelo meio do caminho, foi eliminado, uma diferença pequenininha, viu? 0,46. Ele que vestiu a lycra amarela, isso. Uma bateria definida assim, então milimetricamente. Qual que é a próxima etapa depois de Bali? Depois de Bali continua Bali, porque lembra que a gente tem que terminar. Aquela que tem que terminar e tal. Mas aí o Filipinho já vai usar a lycra amarela nessa? Já vai usar a lycra amarela. Na verdade, assim, não sei. O certo seria usar. Vamos ver como eles vão definir isso, porque isso é difícil acontecer, né? Você não conseguir terminar uma etapa por conta de ataques de tubarões e ter que deixar isso um pouquinho mais pra frente. A organização não sabia muito bem como resolver, resolveu dessa forma. Acabando essa etapa de Bali, a quinta etapa do Circuito Mundial de Surf, eles continuam por lá, eles vão mudar só de praia, até pra quem já se acostumou, quem se adaptou com as ondas dessa praia, não muda muito, porque a costa no país costuma ser mais ou menos a mesma coisa, mas assim, vão mudar de praia para poder terminar aquela etapa que ficou interrompida. E agora, então, vamos passar para as baterias que teremos nas quartas de final, que tem brasileiros. O Michael Wright vai pegar o William Cardoso, uma bateria acirrada, um é o 24º, outro 25º colocado no ranking mundial, tudo bem equilibrado.
Terceira bateria tem o Jordi Smith e o Filipinho Toledo. O Jordi, que é sul-africano, manda bem, mas o Filipinho tá lá no topo e ainda vai garantir a lycra amarela. Acho que ele vai com tudo para essa bateria, tem grandes chances de vencer e ir pelo menos para a semifinal. E o Ítalo Ferreira vai pegar o francês Jeremy Flores, que é o 14º colocado. O Ítalo tá lá no topo também, tá mandando muito bem, tem surpreendido a galera esse ano. Então acho que dá Brasil também. Mas aí, quando serão disputadas essas baterias aí? Daí depende, viu? A próxima chamada é amanhã de manhãzinha. Certo. Então vamos ver como vai estar a onda por lá, se vai rolar essa etapa. Eu acho que vão voltar com as baterias, porque hoje o mar foi muito bom, tanto que eles colocaram as meninas também na água, definindo também as quartas de final no feminino, e as duas brasileiras, a Tati e a Silvana, já estão garantidas nas quartas. Olha, beleza. Então, muito legal. Então temos 5 brasileiros da Brazilian Storm lá em Bali. Brasil, a pátria de pranchas. É isso aí. Deve ser colada a próxima etapa, então, como vai ser lá pertinho, lá no... Sim, é coladinha. Terminou essa, descansou, já começa a próxima. Então, ó, muito provavelmente no fim de semana a Kelly vai vir com a informação de uma vitória brasileira, se Deus quiser, lá na etapa de Bali, já para iniciar na sequência aquela etapa que não pôde ser concluída, aquela etapa de... De onde? Esqueceu, né? Tudo bem. Não, é a terceira perna da Austrália. Terceira perna, era lá na Austrália. É na Austrália. Tá Começa tranquilo, com 3 não tem da problema. Austrália, uma Brasil e depois... Não tem problema. Referente à terceira etapa, então, certo? Exatamente, a então terceira nós vamos comemorar, se Deus quiser, uma vitória dos brasileiros neste fim de semana e já emendar a torcida na próxima semana para mais uma vitória. E a Kelly Ferreira estará sempre aqui para informá-los sobre os brasileiros no circuito mundial de surf. Eu ia falar de tênis, não sei porquê, mas deixa pra lá. É fim de semana, feriado, vou vazar porque eu tô falando muita bobagem. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tem jogo do Brasil domingo, hein? Tchau.